O governo não se registrou para participar da audiência pública. Quem se registrou foi o senador Flávio Bolsonaro, que desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, e a ideia, precisamente, é para participar de uma audiência no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a USTR, responsável por discutir a proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo o parlamentar, o objetivo da viagem é defender os interesses das empresas brasileiras e tentar evitar prejuízos às exportações. Antes da viagem, Flávio enviou um documento ao governo norte-americano pedindo o adiamento da entrada em vigor das tarifas por 180 dias. Ele argumenta que a medida teria impacto negativo sobre a economia brasileira e poderia influenciar o cenário das eleições presidenciais deste ano. Ao chegar aos Estados Unidos, o senador voltou à responsabilidade do governo do presidente Lula pelo agravamento das relações entre os dois países. E, segundo Flávio Bolsonaro, o alinhamento do governo brasileiro com regimes considerados autoritários e a condução da política externa contribuíram para o atual impasse comercial. O Palácio do Planalto nega essa versão e afirma que segue negociando com as autoridades americanas para evitar a aplicação das sobretaxas, negociando pela via da janela, porque a porta é essa audiência pública. Então, faz de conta. Aí, só para clarificar a nossa audiência que simpatiza com a esquerda, o presidente Lula e alguns dirigentes da esquerda estão mencionando que, falam, não, isso está sendo colocado, protelando por 180 dias, mas não resolve. E as brusinhas, meus amigos? A brusinha, se não coloca aí o legislativo a ratificação da medida provisória, cai em setembro. E em setembro vai ter que colocar de novo o dinheiro no bolso, aquele que compra até R$250, promédio, para pagar imposto quando compra alguma brusinha, como disse a primeira desgrama. Fala aí alguma coisa. De fato, essa das brusinhas foi o maior tiro no pé que o governo Lula deu. Cerca de 65% da população já reconhece, mesmo quem é lulista, reconhece que foi um tiro no pé. Então, não à toa que Lula é um presidente que é assim, como dizer... Ele é o melhor presidente candidato, digamos assim. Não fez nada nos últimos 3 anos. Esse ano resolveu fazer tudo. E com muitos poréns aqui, tá? Resolveu divulgar que fará tudo. Não, mas é isso. Aí tirou a taxa das brusinhas, que vão voltar, inclusive, se continuar essa reforma tributária, ao que tudo indica, vão voltar aí as taxas das brusinhas. Então, a alegria do pobre dura pouco. Então, façam logo todas as compras na Shopee, na Shein, antes de que seja tarde demais. Mas voltando aqui à pauta segredo, de fato, a gente explicou, né? O Flávio está correndo atrás disso tudo, ele quer trazer ganhos para o Brasil, eu acho que se der certo, ele tem muito a ganhar. Se o Trump recuar em relação a esse tarifaço, ele tem muito a ganhar. A gente sabe que o Trump, ele tem um alinhamento próximo com o Flávio, a gente sabe a valorização que o Trump está dando para a América Latina e para a América do Sul, e ele entende a importância do Brasil virar azul, fazer parte da onda azul, e ele vê com o Flávio sendo seu aliado. Então, eu acho que é muito importante o Flávio se posicionar, ir à frente nesse debate. E o Lula vai ficar nessa, surfando na onda da narrativa do patriota não, da soberania, enfim, gente, tudo isso que a gente já viu por aí. Mas você sabe que eu estava com outra coisa na cabeça, eu vou lembrar, Segredo, mas agora eu não consigo mais. Isso é grave, quando você lembra que esqueceu... Isso é grave. É o primeiro sintoma de maluquice, porque você lembra que esqueceu, mas não lembra o que esqueceu. Não, tô doidíssima. Faz o seguinte, coloca... Aí. Sabe como a minha mãe faz? Quando ela queria lembrar alguma coisa, trocava o relógio de lugar. Eu anoto. E aí, quando troca o relógio de lugar, eu perguntava, mãe, eu tenho que lembrar alguma coisa. Tá, mas você lembra do que tinha que lembrar? Falou, não, eu tenho que lembrar que tinha que lembrar de alguma coisa, mas não sei o quê. Lugar, né? Então, agora coloca no calendário, alguma coisa assim para te ajudar. Vai dar bom. Vai, qualquer coisa você levanta a mão. João. Você sabe, Segre, que o Lula ele vive de narrativa, né? Como vocês bem mencionaram, a questão da taxa das blusinhas que ele criou, depois ele falou, não, eu pedi pro Haddad que não era o ideal, só que ele que criou. Teve a mesma questão das bets, né? Que agora é uma orquestração contra as bets, que o Lula que legalizou as bets, né? Foi o governo Lula. Aí ele começa a falar contra as bets, tem a reforma tributária, que é um achaque ao empresariado e às pessoas. Então ele vive da narrativa, né? Como vocês bem disseram, o Lula está indo ali para o seu mais um mandato, né? Não acho que ele vai ganhar agora, mas
a gente tem o PT há décadas no poder e sempre culpando os outros, né? Os principais espantalhos, né, é sempre o regime militar e o Bolsonaro. São esses dois espantalhos que a esquerda sempre usa, né? Ó, lá o regime militar, agora tudo é o Bolsonaro, que ficou apenas 4 anos. E o Lula, essa aproximação do Bolsonaro, dos Bolsonaros, com os Estados Unidos, ela é bastante proveitosa para o Brasil, né? É importante dizer que os Estados Unidos é o principal, né, a potência econômica e militar do mundo, então faz mais sentido, e em termos até valorativos, que estejamos mais próximos deles, né? O que o governo Lula sempre quer alegar em termos de narrativa é subserviência, viralatismo, isso que não tem colado, e o Flávio tem saído bem nessa, tanto que ele está lá nos Estados Unidos para dizer, ó, não taxem o Brasil, né? Porque não faz sentido e vai prejudicá-lo muito ele eleitoralmente. O que é triste para o Brasil é que os Estados Unidos e o Brasil partiram mais ou menos da mesma época, né? E olha onde os Estados Unidos está, como está, e olha onde o Brasil está. Os Estados Unidos é o que o Brasil poderia ter sido. E o Brasil pode ainda virar uma potência, desde que tenha um projeto de país, que a gente não tem, né? A gente, eleição, a gente não tem um projeto de país. Vide o nosso falso federalismo, sem a autonomia dos estados, né? A gente tem um exército que os estudos aí dizem que não aguentaria poucas horas de uma batalha, fronteiras abertas, né? Aqui é um hub do crime organizado, o Brasil, do narcotráfico. Então, o que a gente tem que aprender com os Estados Unidos é isso. O Brasil tem tudo para ser uma potência em todos os aspectos, mas a gente está sempre patinando, né, a reboque do mundo. E só para fechar, como você bem disse, Segre, tudo isso que o Lula fala com relação aos Estados Unidos, ele não fala da China, né? Que a China não tem direitos humanos, né? Oprime todo mundo, o governo participa de todas as empresas e o Lula não fala desse sentido, mas ataca todas as pedras nos Estados Unidos. É aquela história do você brigar onde você sabe que você pode falar. Vai lá discutir com a China então, Lula. Vai lá discutir com a China, que a China já inclusive está vivendo uma queda na questão dos imóveis também, né? Que a China compra muita coisa, vende muita coisa, mas todos os dados que vêm da China a gente tem que questionar, porque é uma ditadura, efetivamente. Então, nos Estados Unidos tem a transparência e a China não, e o Lula nunca critica a China. Mas aí agrega outra coisa. As leis trabalhistas, caso elas existam na China, exatamente, são totalmente diferentes das daqui. Sim. E o governo não fala nada. E complemento mais, o crescimento demográfico controlado que tinha a China foi uma armadilha para eles. Hoje o crescimento da economia chinesa está baseado em exportações. Para exportar, qual é o mercado tradicional? Estados Unidos. E aí vem essa discussão dos Estados Unidos em relação a outros países que têm diretamente o assunto da China. Ou seja, hoje a guerra geopolítica é China e Estados Unidos. E a astropolítica, que tem a ver com Hélio 3, que está na Lua, também, que não tem ainda legislação.